E se eu te dissesse que na Índia existem lugares que não foram feitos para serem entendidos, mas sentidos? Existem cenários de fantasia reais, escondidos longe dos mapas comuns, onde a natureza soberana cria paisagens tão surreais que desafiam a lógica, a ciência e até a nossa percepção do que é possível. Montanhas que parecem templos, vales que florescem como sonhos, ruínas que sussurram histórias antigas e lugares onde o silêncio pesa mais do que o som. Hoje aqui no Além do Mapa, você vai atravessar lugares mágicos, sentir a sensação de eternidade e descobrir por que a Índia ainda guarda tantos mistérios. Então já curte o vídeo, se inscreve agora no canal, ativa o sino das notificações e vem comigo explorar os cenários mais surreais já criados pela natureza. Bangar Fort Bangar surge como uma daquelas paisagens que parecem ter escapado de um conto proibido, um cenário de fantasia onde a beleza inquietante e o silêncio sobrenatural caminham lado a lado. Localizada no Rajastão, essa antiga fortaleza repousa entre colinas áridas e vegetação seca, envolta por um clima quente e opressor que reforça a sensação de isolamento. O vento atravessa as ruínas como se sussurrasse lendas esquecidas, criando uma atmosfera mística difícil de explicar em palavras. Aqui, a natureza soberana avança lentamente sobre muros de pedra, retomando o que um dia pertenceu às civilizações antigas. É o tipo de lugar onde o tempo não anda, ele observa. Caminhar por Bangar é como atravessar um portal para paisagens de outro mundo, onde cada arco quebrado parece carregar memórias que ninguém ousa confirmar. As ruínas, oficialmente interditadas à noite, reforçam o mistério com uma placa simples, mas poderosa, que transforma curiosidade em respeito imediato. Poucos visitantes percebem, mas a sensação não vem do medo explícito, e sim da sensação de eternidade, como se o passado estivesse apenas cochilando. A fauna local, macacos, aves de rapina e pequenos répteis, circula livremente, indiferente à presença humana, lembrando que ali, a natureza como templo sagrado nunca deixou de reinar. É um verdadeiro espetáculo da terra, cru, silencioso e profundamente desconcertante. Mas existe algo ainda mais intrigante nesse lugar. Apesar da fama de cidade amaldiçoada, Bangar é estranhamente bela, quase fotogênica demais para um cenário tão carregado. A luz do entardecer transforma as pedras em tons dourados, criando um contraste surreal entre encanto natural e tensão invisível. É nesse ponto que muitos viajantes sentem a dúvida surgir: medo ou fascínio? Talvez os dois. E enquanto a mente tenta entender o que sente, surge uma pergunta inevitável. Se este é apenas o começo da jornada além do mapa, o que acontece quando o mistério deixa de ser silêncio e passa a falar através da própria natureza? Valley of Flowers. Depois do peso silencioso das ruínas, o caminho leva a um lugar onde a terra parece ter decidido sonhar acordada. O Valley of Flowers, escondido nas montanhas do Himalaia indiano, surge como um cenário de fantasia real, acessível apenas a quem aceita caminhar, subir, cansar e, acima de tudo, desacelerar. Durante poucos meses do ano, o vale desperta coberto por milhares de flores silvestres, criando uma beleza surreal que desafia qualquer lógica climática. O ar é fresco, úmido, perfumado, e cada respiração parece limpar algo por dentro. Aqui, a natureza soberana não se impõe, ela acolhe. Poucos visitantes percebem que esse espetáculo não é apenas visual, é sensorial. O solo macio, alimentado pelo degelo das montanhas, sustenta um ecossistema delicado, onde borboletas raras, aves alpinas e pequenos mamíferos convivem em equilíbrio quase sagrado.
As nuvens descem sem aviso, envolvendo tudo num véu branco que transforma o vale em uma pintura viva, dessas que parecem ter escapado de um sonho antigo. Não é à toa que muitos o descrevem como um dos lugares mágicos mais impressionantes do planeta, onde a natureza como templo sagrado se manifesta sem precisar de paredes ou altares. É a própria terra celebrando a vida em silêncio. Mas o detalhe mais inesperado vem agora. Essa explosão de cores é temporária. Assim como chega, ela parte, reforçando uma profunda sensação de eternidade misturada à impermanência. Os povos locais veem o vale como um presente que não pode ser possuído, apenas respeitado, uma lição viva de humildade e presença. Talvez por isso caminhar aqui não seja apenas uma viagem, mas um rito silencioso de passagem. E quando o vale começa a ficar para trás, uma nova pergunta se forma naturalmente. O que acontece quando a beleza deixa de ser delicada e se transforma em algo esculpido pela força humana contra a própria montanha? Ellora Caves. Ellora não se revela de imediato, ela se impõe aos poucos, como se a própria montanha estivesse testando quem chega. Esculpidas diretamente na rocha basáltica do oeste da Índia, essas cavernas surgem como um dos espetáculos da Terra mais desconcertantes já criados pela união entre homem e natureza. Não são ruínas comuns, são paisagens de outro mundo, onde a pedra virou oração, arte e silêncio. O clima é seco, o calor é constante e ainda assim o interior das cavernas mantém uma temperatura quase meditativa, como se o lugar respirasse num ritmo próprio. Aqui, a natureza como templo sagrado não foi construída, foi revelada. Caminhar entre os templos é sentir o peso das civilizações antigas sem precisar de datas ou placas explicativas. O templo Kailasa, esculpido de cima para baixo em um único bloco de rocha, desafia qualquer lógica moderna e provoca aquela pergunta incômoda: como isso foi possível? Poucos visitantes percebem, mas não é apenas a escala que impressiona. É a precisão, o silêncio e a intenção espiritual impregnada em cada detalhe. As esculturas contam histórias de deuses, batalhas e renúncia, enquanto morcegos e aves habitam os vãos superiores, lembrando que a natureza soberana nunca abandonou o lugar. É uma aula viva de humildade diante da engenhosidade humana. Mas existe algo ainda mais profundo em Ellora: a convivência harmoniosa entre diferentes crenças no mesmo complexo. Templos hindus, budistas e jainistas compartilham o mesmo espaço, como se a montanha tivesse decidido ensinar tolerância antes mesmo de o mundo precisar aprender. Essa fusão cria uma atmosfera mística rara, quase impossível de sentir em lugares modernos. A sensação não é de visita, é de atravessamento, como se cada passo levasse mais para dentro de si mesmo. E quando o olhar se acostuma à grandiosidade da pedra, surge um novo mistério no horizonte. E se o silêncio aqui não fosse o fim, mas apenas o prenúncio de algo ainda mais delicado e invisível? Ajanta Caves. Ajanta não chama a atenção pela força bruta da pedra, mas pela delicadeza quase impossível do que foi preservado ali. Escondidas em uma curva silenciosa do rio Agora, essas cavernas budistas surgem como lugares mágicos, onde o tempo decidiu caminhar devagar. O clima é mais úmido, a vegetação é densa e o verde envolve tudo como um manto protetor, criando uma atmosfera mística que convida ao recolhimento. Aqui, a beleza surreal não grita, ela sussurra, revelando que alguns dos maiores cenários de fantasia do planeta vivem longe do óbvio. É natureza e espiritualidade em perfeita escuta. Dentro das cavernas, a luz entra com cuidado, quase pedindo licença para tocar as paredes pintadas há mais de 1000 anos. Os murais retratam vidas passadas de Buda, cenas do cotidiano,
Gestos simples que atravessaram séculos intactos, como se alguém tivesse acabado de terminar o traço. Poucos visitantes percebem, mas a janta não impressiona pelo tamanho, e sim pela emoção silenciosa que provoca. É ali que a sensação de eternidade se manifesta de forma clara, mostrando que o verdadeiro poder não está no volume, mas na intenção. A fauna ao redor, aves, macacos e insetos coloridos, reforça que a natureza soberana continua sendo parte ativa do cenário. Existe algo profundamente humano em A Janta, algo que conecta quem observa com quem pintou aquelas paredes séculos atrás. Monges viveram ali em isolamento, renúncia e contemplação, transformando rocha em abrigo e silêncio em ensinamento. O detalhe mais intrigante é que, por um longo período, essas cavernas ficaram esquecidas pela civilização moderna, como se estivessem esperando o momento certo para reaparecer. E quando se deixa a janta para trás, uma sensação permanece no ar. Se o silêncio pode guardar tanta sabedoria, o que acontece quando a pedra deixa de ser pintura e passa a se erguer como fortaleza contra o céu? Merangar, Forte Merangar, não foi construído para agradar os olhos, mas para dominar o horizonte. Erguido sobre um maciço rochoso no coração do deserto do Rajastão, o forte parece crescer diretamente da pedra, como se a montanha tivesse decidido virar arquitetura. O clima é seco, o sol é implacável e o vento quente carrega poeira e histórias antigas, criando uma atmosfera mística que mistura poder e contemplação. Lá de cima, a cidade azul de Jodhpur se espalha como um mosaico vivo, revelando paisagens de outro mundo que parecem pintadas à mão. É a natureza soberana dialogando com a ambição humana. Ao atravessar seus portões gigantescos, a sensação é de entrar num livro que não terminou de ser escrito. As muralhas guardam marcas de batalhas, cicatrizes deixadas por canhões e invasões que moldaram o destino de reinos inteiros. Poucos visitantes percebem, mas Merangar não impressiona apenas pela força. Ele emociona pelo silêncio que existe entre uma sala e outra. Salões ricamente decorados contrastam com o deserto nu do lado de fora, criando uma tensão visual que reforça a sensação de eternidade. Aqui, as civilizações antigas ainda parecem observar quem passa, em absoluto estado de vigília. O detalhe mais curioso é como a vida continua fluindo ao redor do forte, indiferente à sua imponência. A fauna do deserto, aves de rapina, lagartos e macacos, circula livremente pelos muros, lembrando que, apesar de todo o poder humano, a natureza, como templo sagrado, nunca deixou de ditar as regras. Merangar é mais do que uma fortaleza, é um símbolo de resistência, identidade e adaptação em um ambiente extremo. E quando o olhar se perde na imensidão azul da cidade abaixo, surge a próxima inquietação. E se o deserto, ao invés de pedra, resolvesse brilhar como ouro sob o sol? Jaisalmer não surge no deserto, ela se materializa como uma ideia antiga que se recusa a desaparecer. No meio das dunas do Thar, essa cidade dourada parece uma miragem permanente, um daqueles cenários de fantasia que fazem a mente duvidar dos próprios olhos. O clima é extremo, quente durante o dia e surpreendentemente frio à noite, criando contrastes que moldaram a arquitetura, os hábitos e a própria alma de quem vive ali. Suas construções em arenito absorvem a luz do sol e devolvem em tons de ouro, criando uma beleza surreal que transforma o deserto num verdadeiro espetáculo da terra. Poucos visitantes percebem que Jaisalmer não é apenas bela, ela é viva. Diferente de muitas fortalezas antigas, o forte da cidade ainda abriga moradores, mercados, templos e histórias que continuam sendo escritas diariamente. As ruas estreitas exalam cheiro de especiarias,
incenso e poeira quente, enquanto artesãos trabalham couro, tecidos e joias, como seus antepassados faziam há séculos. Aqui, as civilizações antigas não são memória distante, são rotina. A natureza soberana dita o ritmo da vida, ensinando resistência, adaptação e respeito ao ambiente hostil que cerca tudo. Mas existe algo quase mágico no silêncio do entardecer, quando o sol começa a descer e a cidade inteira muda de cor, como se estivesse respirando junto com o deserto. Nesse momento, o tempo parece desacelerar e surge uma profunda sensação de eternidade, difícil de explicar e impossível de esquecer. É quando muitos viajantes entendem que Jaisalmer não foi feita para ser apenas visitada, mas sentida. E enquanto a noite cai e as estrelas tomam o céu, uma pergunta se insinua nas entrelinhas. O que acontece quando o mistério deixa as muralhas e se espalha por um lugar onde até o silêncio parece assombrado? Karni Mata Temple. O templo de Karni Mata não pede permissão para causar impacto, ele simplesmente acontece. Localizado em Deshnok, no coração árido do Rajastão, esse é um daqueles lugares mágicos que desafiam qualquer lógica ocidental e colocam crenças à prova logo na entrada. O clima quente, a poeira constante e o cheiro de incenso criam uma atmosfera mística densa, quase palpável. Aqui, a natureza, como templo sagrado, assume uma forma inesperada, onde a fé não se expressa em silêncio, mas em movimento incessante. É um choque cultural que transforma curiosidade em reflexão profunda. Dentro do templo, milhares de ratos circulam livremente entre colunas, oferendas e pés descalços, tratados não como pragas, mas como seres sagrados. Poucos visitantes percebem, mas o verdadeiro impacto não está na visão, e sim na entrega exigida de quem entra. Não há nojo permitido, não há distância segura, apenas convivência e respeito. Essa relação simbiótica revela muito sobre a espiritualidade local, onde o sagrado não precisa ser belo para ser poderoso. É um lembrete direto de que a natureza soberana pode assumir formas desconcertantes e ainda assim carregar profundo significado. O detalhe mais intrigante surge quando se observa o comportamento das pessoas. Ninguém corre, ninguém grita, ninguém tenta controlar o que não pode ser controlado. A fé aqui é prática, cotidiana e profundamente humana. Dizem que encontrar um rato branco é sinal de bênção rara, um pequeno milagre em meio ao caos organizado. E enquanto a mente tenta processar tudo isso, surge inevitavelmente a pergunta: se o sagrado pode habitar lugares tão improváveis, como será quando a espiritualidade deixa os templos e se manifesta nas margens de um rio, onde vida e morte caminham lado a lado? Varanasi não é um lugar que se visita, é um lugar que atravessa quem chega. Às margens do rio Ganges, essa cidade milenar pulsa como um organismo vivo, onde a natureza como templo sagrado se manifesta sem filtros ou metáforas. O clima é quente e úmido, o ar carrega incenso, fumaça e água, e cada som parece ter um significado próprio. Aqui, o cotidiano e o espiritual caminham lado a lado, criando uma atmosfera mística intensa, quase avassaladora. É impossível não sentir que se entrou em um dos mais antigos cenários de fantasia já habitados pelo ser humano. Nos Ghats, a vida acontece em camadas. Pessoas oram, lavam roupas, conversam, enquanto piras funerárias queimam sem interrupção, lembrando que vida e morte são apenas partes do mesmo fluxo. Poucos visitantes percebem, mas o impacto não vem do ritual em si, e sim da naturalidade com que ele acontece. O Ganges recebe tudo: flores, cinzas, histórias, como se carregasse séculos de memórias líquidas em seu curso. Essa convivência cria uma profunda sensação de eternidade, um lembrete silencioso de que tudo passa, mas nada se perde completamente.
É um espetáculo da terra que ensina sem precisar explicar. Quando o sol se despede, a cidade muda de ritmo. As luzes se acendem, os cânticos ecoam e o fogo dança nas mãos dos sacerdotes durante a cerimônia do Aarti, transformando o rio em um espelho de chamas. Nesse instante, até os mais céticos sentem algo difícil de nomear, uma conexão que ultrapassa crença ou cultura. Varanasi não tenta convencer ninguém, ela apenas existe, profunda e inevitável. E quando se deixa o rio para trás, uma inquietação permanece no peito. Se a morte aqui é apenas passagem, o que acontece quando a montanha decide guardar o silêncio absoluto do mundo? Ladakh não se aproxima devagar. Ele se impõe em silêncio. No extremo norte da Índia, entre picos do Himalaia e planaltos de altitude extrema, essa região parece ter sido esculpida para testar corpo, mente e espírito. O ar é rarefeito. O frio corta a pele e o céu assume um azul tão profundo que parece irreal, criando paisagens de outro mundo difíceis de comparar com qualquer outro lugar do planeta. Aqui, a natureza soberana dita todas as regras, e o ser humano aprende rapidamente a andar devagar, respirar fundo e ouvir mais do que fala. É um verdadeiro cenário de fantasia, onde o vazio também comunica. Poucos visitantes percebem que Ladakh não é apenas isolamento, é presença absoluta. Lagos de altitude como Pangong-tso refletem as montanhas como espelhos perfeitos, enquanto vales áridos convivem com rios glaciais de água cristalina. Mosteiros budistas se equilibram em penhascos, como se estivessem suspensos entre céu e terra, criando uma atmosfera mística que convida à contemplação. A fauna é discreta e resistente. Ibex, marmotas e aves de altitude surgem como lembretes vivos de adaptação extrema. Tudo aqui reforça a ideia de natureza como templo sagrado, onde o silêncio não é ausência, é ensinamento. O detalhe mais transformador de Ladakh está nas pessoas. Comunidades simples, acostumadas a invernos rigorosos e estradas que desaparecem sob a neve, vivem com uma serenidade desconcertante. Poucas palavras, muitos gestos, longas pausas. A vida acontece em outro ritmo, criando uma profunda sensação de eternidade que faz qualquer visitante repensar prioridades. É impossível sair daqui sem sentir que algo foi rearranjado por dentro. E quando a última montanha fica para trás, surge a curiosidade inevitável. Depois de tanto silêncio, como será reencontrar o mundo em um lugar onde tudo pulsa sem parar? Kerala Backwaters. Depois das montanhas silenciosas, Kerala chega como um respiro longo e profundo. No sul da Índia, os backwaters formam um labirinto de rios, canais e lagoas, onde a água dita o ritmo da vida. O clima é tropical, quente e úmido. A vegetação é exuberante e o verde parece se multiplicar em todas as direções, criando uma beleza surreal que acalma logo no primeiro olhar. Aqui, a natureza soberana não exige esforço. Ela convida à contemplação, transformando cada curva do rio em um cenário de fantasia silencioso e acolhedor. Deslizar lentamente em um houseboat é testemunhar o cotidiano mais simples se tornar extraordinário. Crianças brincam nas margens, mulheres lavam roupas cantando, pescadores recolhem redes com gestos herdados de gerações passadas. Poucos visitantes percebem, mas esse modo de vida flutuante é resultado de uma relação profunda entre homem e ambiente, onde água, fauna e cultura coexistem em equilíbrio raro. Aves tropicais cruzam o céu, palmeiras se inclinam sobre os canais e o som da água substitui qualquer urgência. É a natureza como templo sagrado, viva, funcional e profundamente humana. O detalhe mais marcante de Kerala é a sensação de tempo dilatado, como se o relógio tivesse esquecido de funcionar ali. Tudo acontece sem pressa.
criando uma intensa sensação de eternidade que contrasta com o mundo moderno. Não há espetáculo grandioso, há constância, e isso muda tudo. Kerala não impressiona pelo excesso, mas pela harmonia, mostrando que alguns dos lugares mágicos mais transformadores do planeta ensinam através da calma. E quando o barco segue adiante, quase em silêncio, fica a provocação no ar. Depois de atravessar ruínas, desertos, rios sagrados e montanhas extremas, o que todas essas paisagens estão tentando nos ensinar? Depois de atravessar cenários de fantasia, desertos dourados, montanhas silenciosas, rios sagrados e lugares onde a natureza como templo sagrado ainda dita as regras, fica impossível continuar olhando o mundo da mesma forma. Essas paisagens não existem apenas para serem admiradas. Elas existem para provocar, questionar e acordar algo que muitas vezes fica adormecido na rotina. Cada ruína, cada vale escondido, cada cidade antiga mostra que a vida pode ser vivida em outros ritmos, com outras prioridades, com mais presença e menos pressa. Talvez o maior aprendizado dessas viagens além do mapa não esteja no destino final, mas no que elas revelam sobre quem observa. O medo do desconhecido, o encanto pelo diferente, a curiosidade que insiste em sobreviver mesmo quando o conforto tenta dominar. Esses lugares mágicos lembram que crescimento exige atravessar o estranho, o desconfortável e, às vezes, o inexplicável. E a pergunta que fica não é para onde você iria, mas sim, o que está te impedindo de dar o próximo passo na sua própria jornada? Se a beleza surreal desses lugares despertou algo em você, talvez seja a hora de olhar para a sua vida com o mesmo olhar curioso com que observou essas paisagens. Onde você anda seguindo mapas antigos demais? Onde poderia se permitir explorar novos caminhos? A Terra continua criando espetáculos todos os dias, mas só quem se dispõe a enxergar além do óbvio consegue realmente aprender com eles. E no fim, talvez a maior aventura não seja cruzar o mundo, mas atravessar a si mesmo. Se esse vídeo te fez refletir, deixa sua curtida agora. Ela ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos assim. Inscreva-se no Além do Mapa, ative o sino das notificações e não perca nenhuma nova jornada. E agora me conta nos comentários, qual desses lugares mais te impactou e qual você teria coragem de conhecer? Fica por aqui, assiste mais um vídeo do canal e continua explorando o mundo comigo, porque sempre existe muito mais além do mapa.